Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. O tema do nosso vídeo hoje é esperança. Ezequiel declara o seguinte: então me disse, filho de Adão, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. É interessante que quando nós falamos de esperança nas Escrituras, existem vários versos, e vamos tratar de alguns deles hoje, que apontam a conotação dessa esperança. Mas quando a gente fala de esperança no judaísmo, nós logo nos lembramos do hino de Israel que se chama Hatikva, a esperança. Portanto, nós somos um povo cuja esperança nunca se apaga, nunca acaba. Haja visto que quando nós estamos diante de situações muito difíceis, nós sempre esperamos o melhor do eterno, ainda que nós estejamos diante de um vale de ossos secos. O que é isso? O que é esperança? Esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança. Isto é, acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. O sentido de crença desse sentimento se aproxima muito com o significado atribuído à fé. Então, a enciclopédia dá essa definição para a gente de esperança e ela tem tudo a ver com a Bíblia, né? Porque a Bíblia sempre aponta para a gente situações em que o homem já não teria mais como agir, sem recursos, sem qualquer possibilidade de ver uma luz no fim do túnel. Aí aparece o Eterno. Aí aparece Yeshua e resolve todos os problemas. Aleluia! Por isso nós devemos crer na palavra do Eterno e ter a esperança. Isto é, acreditar que algo vai acontecer mesmo contra as situações que estamos vivendo, sabendo que a nossa esperança ela não está fundamentada em nada daquilo que é humano ou terreno, mas sim no Senhor dos Exércitos e na sua palavra. Tikva, essa palavra significa esperança, mas também significa corda. Então, a esperança é uma corda que um dia chega ao seu fim, pois quando aquilo que se espera é alcançado, então a esperança se torna real. Olha essa coisa tremenda, a Bíblia, né? O significado do original. Toda esperança, um dia ela vai terminar, porque ela vai se tornar a concretização dos teus sonhos. Vale a pena esperar? Com certeza. Vale a pena confiar? Com certeza. Vale a pena orar e pedir ao Hakadosh Baruch Hu, ao Eterno Santo, bendito seja Ele, que possa fazer com que os nossos sonhos se materializem diante dos nossos olhos? Claro que sim. Sabe por quê? Porque o dia que isso acontecer, aquilo que era esperança, aquilo que é profecia, se transforma em história na nossa vida. E essa história traz bênção, alegria e contamina não só a nossa vida, como a vida de outras pessoas. Quem mais fala sobre esperança nas Escrituras? Nós temos nosso querido Iov, que é o Jó, né? Assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Esse versículo é bem interessante porque ele fala para a gente do pobre. Quem é o pobre? É aquele que já não tem nada, o pouco que tem às vezes lhe é tirado e ele não tem a quem recorrer. Mas olha só que tremendo. Iov, né, o nosso querido Jó, diz que ainda há esperança para o pobre. Ou seja, o pobre vai ser socorrido pelo Eterno. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Aqui Jó está no outro lado da moeda, vendo a sua vida se esvaindo, indo embora, ele chegando ao final de sua vida, pelo menos ele achava, né? E ele já estava perecendo sem esperança. E é engraçado, irmãos, que esses momentos na nossa vida, eles acontecem, e por isso são até recorrentes. Mas a esperança maior, sabe qual é? É que ainda que a nossa vida nesse mundo seja consumida
nós temos uma herança eterna no Olam Rabá com o Senhor. Ou seja, a nossa esperança só é transportada desse mundo para o mundo vindouro. Continuando, e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Imagina que coisa linda você e eu confiarmos no Senhor, porque nós temos esperança de que Ele vai fazer o melhor para nós. Nós olharmos em volta e vemos o resultado da nossa confiança materializado. E nós podermos então descansar seguros, porque a nossa segurança não está nos nossos bens materiais, na nossa competência, nas pessoas que se relacionam conosco, mas a nossa segurança está no Senhor dos Exércitos, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, já diz o salmista. Olha esse próximo verso aqui. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Esse versículo ele já foi tema de música, muitos homens de Deus já pregaram nele, mas eu gostaria de falar uma coisa para você. Nós somos comparados à árvore do campo. E uma árvore do campo, quando ela é plantada junto a ribeiros de águas, sabe o que acontece com aquela árvore? Ainda que ela seja cortada, ela insiste em continuar viva. Nós insistimos, persistimos e sabemos que nós vamos alcançar a nossa vitória, ainda que no momento pareça que tudo tenha acabado. Mas não acabou não, aquele é o nosso recomeço, aquele é o tempo em que o Senhor vai nos levantar para algo maior, para algo extraordinário que Ele vai fazer na nossa vida, porquanto não cessaremos de dar brotos, depois dos brotos vêm as flores e depois os frutos, ou seja, estaremos num processo de recomeço diante do Senhor sempre. Vamos nos lembrar de algo agora, vamos partir um pouco para a história de Israel agora? Imaginemos o seguinte cenário fictício. Em uma hora tardia, em 1943, o misterioso personagem entra no campo de extermínio nazista de Auschwitz. De alguma forma ele consegue entrar sem ser visto. Reúne todos os judeus daquele campo de morte. Não revela seu nome nem identidade, mas traz uma mensagem para eles, que ouvem atentamente as suas palavras. Ele diz o seguinte: daqui a 5 anos será fundado um Estado judeu na terra de Israel, diz. Este Estado judeu nascente terá que lutar por sua sobrevivência, porque os vários países vizinhos tentarão erradicá-lo, mas ele vencerá. Jamais perderá uma guerra, e em menos de 20 anos após sua fundação, vencerá vários países em apenas 6 dias. E nessa famosa Guerra dos 6 Dias, o Estado judeu conquistará a cidade velha de Jerusalém, que se tornará sua capital. Durante 2000 anos, vimos ansiando e orando pelo retorno à terra de Israel e pelo restabelecimento de Jerusalém como nossa capital eterna. E isso acontecerá em menos de 25 anos. Os judeus que estão no campo de concentração ouvem incrédulos. Esse sonhador alucinado não sabe o que está ocorrendo conosco? Será que não sabe que estamos vivendo o capítulo mais escuro e sombrio de toda a história judaica? O Estado judeu em Eretz Israel? E Jerusalém como sua capital? Impossível, pensam eles. Será um milagre se houver um povo judeu dentro de 5 anos, pensam amargurados. O homem misterioso continua a falar. O hebraico será o idioma desse Estado judeu, diz. O idioma sagrado, Lashon HaKodesh, tornar-se-á o idioma diário desse país. As crianças nas ruas falarão a língua dos profetas. O que eu quero dizer com isso? Veja o passado e o presente de Israel. Quem era Israel no passado? Nos dias dos cativeiros, na história de Ov, na visão de Ezequiel 37. Só desolação. Uma parte da minha família morreu no Holocausto. E acredito que eles julgaram que o destino das nossas famílias havia acabado. Mas a árvore que foi cortada ainda deixou frutos, deixou rebentos que renasceram. E por isso eu estou aqui hoje para fazer esse vídeo para você. Para te dizer que ainda que haja um cenário de desolação e morte,
nós precisamos confiar no Senhor. Quem é Israel hoje? Aquele Estado que estava fadado à destruição nas mãos dos nazistas. Você conhece o sistema de governo de Israel? É a democracia parlamentar com poderes legislativo, executivo e judiciário. O chefe de Estado é o presidente, cujos deveres são, em sua maioria, cerimoniais e formais. O cargo simboliza a unidade e a soberania do Estado de Israel, da nação de Israel. A educação e a ciência. Frequenta a escola, é obrigatório desde os 5 anos de idade e opcional a partir dos 18. Quase todas as crianças entre 3 e 4 anos de idade frequentam algum tipo de programa pré-escolar. A saúde. A Lei Nacional de Seguros de Saúde, em vigor desde janeiro de 95, fornece um conjunto padronizado de serviços médicos, inclusive hospitalização, para todos os residentes de Israel. Todos os serviços médicos continuam a ser fornecidos pelas 4 organizações de assistência médica do país. E o bem-estar social? Como é que é lá? O sistema de serviço social baseia-se na legislação, que fornece proteção aos trabalhadores e uma ampla gama de serviços nacionais e comunitários, incluindo assistência aos idosos, a mães solteiras, programas para crianças e jovens, agências de adoção, prevenção e tratamento de alcoolismo e de abuso de drogas. A economia, o PIB, 207 bilhões de dólares, as exportações de bens e serviços, 58,4 bilhões de dólares, as importações, bens e serviços, 59,2 bilhões de dólares. A indústria em Israel concentra-se nos produtos manufaturados com alto valor agregado, baseado principalmente em inovações tecnológicas. Isso inclui equipamentos eletrônicos para a área médica, agrotecnologia, telecomunicações, hardware e software, energia solar, processamento de alimentos e química fina. A agricultura. O sucesso da agricultura israelense são resultados de uma longa luta contra condições adversas e de maximizar o uso de escassa quantidade de água e de terra arável. Hoje, a agricultura representa algo em torno de 2,4% do PIB e 2% das importações. Israel produz 93% de sua necessidade de alimentos, complementada pela importação de grãos, oleaginosas, carne, café, cacau e açúcar, que são compensados por uma ampla gama de produtos agrícolas para exportação. O comércio exterior. O comércio exterior é conduzido com países dos 6 continentes. Algo em torno de 38% das importações e 32% das exportações é feito com a Europa, com incentivo do Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, estabelecido lá em 1975. Um acordo similar foi assinado com os Estados Unidos em 1985, cujo comércio com Israel é responsável por 12% das importações e 35% das exportações de Israel. O que dizer então? Há 70 anos atrás, o povo de Israel não existia, não tinha esperança para eles. Mas diante de todos esses fatos, o que a gente fala? Se o Eterno fez grandes milagres em Israel por causa da esperança que eles tiveram, por que não fará conosco? Entenda isso. Há uma voz que clama na eternidade, querendo dar a mim e a você vitória. Há uma voz que constantemente é ouvida nos recônditos celestiais, dizendo: eu amo meu povo, eu quero o bem deles. Há uma voz que ecoa nos nossos corações a cada dia dizendo: não temas. Eu não sei se você já foi a Israel, mas se você não foi, vá. Veja que nação é esta. Eles não existiam, nosso povo não existia. Mas de repente, uma promessa, um tempo determinado na eternidade, e o Eterno diz: é agora. E aí eu me lembro das palavras do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Ah, Senhor, poderoso, não tem capeta, não tem circunstância.
não tem grandes potências mundiais, ninguém é capaz de frear a grande mão do nosso Senhor Yeshua. E sabe de uma coisa? Essa mão está sobre nós neste dia, está sobre você nesse momento que está me escutando, trazendo a bênção e a vitória para você. Saiba de uma coisa, o Senhor nunca vai deixar que as promessas dele caiam no vazio na sua vida. Sabe por quê? Ele reinou, reina e reinará para sempre, em nome de Yeshua. Terminando, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Elohim o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a sua face ao que fere, fortifique-se de afronta, porque o Eterno não rejeitará para sempre. Sabe uma coisa, amados? Ainda que nós estejamos num tempo de humilhação muito grande, a palavra do Eterno diz assim: humilhai-vos, pois, sob a potente mão do Eterno, e ele a seu tempo vos exaltará. A única certeza que o humilhado tem é que a humilhação vai acabar e ele vai ser exaltado. A única esperança que nós temos é que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E isso ele fará por causa do seu grande nome, por causa da sua fama, não só no mundo, mas no universo. E Yeshua é famoso no universo, sabe por quê? Porque ele é o criador e sustentador de todas as coisas, e ele nunca perdeu uma batalha, e não vai ser agora que ele vai perder com você, porque o nome dele é poderoso. Baruch Hashem Hakadosh Baruhu. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dê um like aí, favorite, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e espalhe esse vídeo para todo mundo. Espero ver você novamente no nosso próximo vídeo. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.